E aí, galerinha? Pessoal, hoje a gente tinha uma live agora 8 horas, mas por problemas técnicos não deu pra fazer, tá certo? Então eu vou mandar aqui um videozinho pequeno rapidinho. O assunto da gente hoje era sobre raízes de plantas, tá certo? Eu fiz um vídeo ontem, aliás, fiz um vídeo quinta sobre a célula vegetal e deixei uma atividadezinha pra vocês. Eu acho que ninguém viu o vídeo porque até agora ninguém comentou comigo. Então fiquem atentos, tá certo? Vou dar início aqui para a gente não se estender muito. Primeira coisa, gente, que vocês têm que entender é os tipos de raízes que a gente encontra nas plantas. Basicamente são três, né? O desenhozinho aqui dá para vocês verem. Deixa eu só ativar a canetinha aqui. Para aí, pincel, pronto. O desenhozinho aqui dá para vocês observarem bem. Nós temos raízes subterrâneas, que é a grande parte das raízes que a gente tem contato. Ó, até circulei aqui para vocês. Nós temos raízes aéreas, que não são tão comuns aqui no Brasil, mas no Nordeste, principalmente no semiárido, a gente encontra demais. Aqui em Teresina mesmo, lá na porta do CNG, aquelas plantas lá, que são figueiras, as raízes delas são aéreas, dá pra gente perceber os tentáculozinhos indo em direção ao chão. E temos também as raízes aquáticas. Então, basicamente, nós temos três tipos de raízes. É muito fácil de memorizar, pessoal. Certo? Raízes aquáticas, raízes subterrâneas e as raízes aéreas. Agora eu quero chamar a atenção para vocês, deixa eu só fechar bem aqui esse... Pronto. Eu quero chamar a atenção para vocês nesses casos especiais de raízes, que a gente chama de raízes tuberosas, que são essas raízes que a gente utiliza para alimentação, né? Temos a cenoura, a batata doce. Ora, a batata inglesa, pessoal, cuidado, não é raiz, é um caule, tá certo? A beterraba é uma raiz e a própria macaxeira também é raiz. Então memorizem bem isso. Tuberosas são raízes que absorvem alimentos, nutrientes e servem pra gente. Batata doce é raiz, batata inglesa é caule. A gente vai ver lá na frente, tá bom? E essa terceira parte aqui, que é a mais importante pra gente. Pessoal, o sistema radicular de uma raiz. Por que a gente precisa saber disso? Porque quando é cobrado nas questões, a gente tem que entender como é que está dividido uma raiz. Mas basicamente, independente de a raiz ser aérea, raiz ser aquática ou a raiz ser subterrânea, nós temos dois sistemas radiculares. O sistema pivotante, que é o que a gente encontra mais comum nas raízes, que é aquele sistema único, né? Você tem uma raizinha maior central, como a gente está vendo aqui no desenho. Deixa eu só ativar a canetinha de novo. Ó, você tem um sistema central, um eixo central, e nós temos as raízes fasciculadas, parecendo cabelinhos, que é mais comum em plantas mais simples. Mas esse sistema aqui, ó, pivotante, é o mais comum. Independente, gente, de ser um sistema pivotante ou um sistema fasciculado, basicamente a raiz vai se dividir em quê? Ó? Região pilífera, que é essa região central onde tem os pelos e onde vai absorver. Nós temos a região de alongamento abaixo da região pilífera. E nós temos a pontinha da raiz. Quando a gente puxa a raiz, ela vem com os granulozinhos bem no final. Aqueles grânulos, gente, a gente chama coifa. Para que serve a coifa? É como se fosse um tampão. Ele vai protegendo a raiz da ação de micro-organismos e também de rochas, à medida que a planta vai crescendo. Aí se vocês me perguntarem, professor, as raízes laterais, qual a função delas? Só absorver água. Certo? Por isso que às vezes quando a gente está fazendo a limpeza de um canteiro, de um jardim, que o estrume está muito seco, aquela raizinha lateralzinha, gente, a gente pode cortar tranquilamente, que não tem problema nenhum, que a função dela é só procurar água. Mas o eixo central da raiz, que a gente chama de região do sistema radicular, onde você tem a zona pilífera, região de alongamento e a coifa, elas são a principal. Arrancou a coifa de uma planta, ela vai morrer. Por isso que quando a gente vai fazer muda de um lugar para outro, a gente tem que ter cuidado quando vai arrancar. O correto é remover com toda a areia. Se não der para remover, puxar a raiz com cuidado. As raízes laterais elas vão crescer de novo, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. E quando for 11 horas eu vou mandar uma atividadezinha para vocês, tá ok, jovens? Tchau, tchau.